Olá, tudo bem? Começa nesta quinta-feira a Copa do Mundo 2026. Começa hoje, do dia 11, às 14h30, o evento esportivo mais apaixonante, detentor das maiores audiências do planeta, a Copa do Mundo, que em 2026 terá 3 países sede, o México, Estados Unidos e Canadá. Segundo a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, cerca de 5 bilhões de pessoas acompanharam a Copa do Mundo no Catar em 2022. Só a partida final, disputada entre as seleções da Argentina e da França, contabilizou mais de 1,5 bilhão de espectadores. Foi a maior audiência esportiva da história, de acordo com o relatório oficial da FIFA. No ambiente digital também, segundo dados oficiais, o alcance acumulado ficou em aproximadamente 262 bilhões de visualizações em diferentes plataformas e quase 6 bilhões de interações. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz que os recordes de audiência obtidos pelo futebol durante a Copa do Mundo se devem ao fato de esse esporte carregar consigo a magia de unir o mundo. Essa união, descrita por Infantino, possibilita conexões culturais que foram bastante percebidas pelos brasileiros durante a Copa de 2014, tanto nos estádios dos países como nos arredores das arenas e pontos turísticos das cidades que sediaram as partidas. As expectativas da atual edição, com 3 países sede e número recorde de seleções participantes, são dessa vez de 48 em vez de 32 países. É fazer da Copa de 2026 a maior e mais inclusiva da história. Além de ampliar a dimensão territorial do torneio, a edição de 2026 reforçará uma característica tradicional das Copas do Mundo, a diversidade, uma vez que se trata de um torneio que reúne culturas, estilos e histórias diferentes. Isso porque possibilitará conexões culturais entre as torcidas em 3 diferentes países, cada um com suas características e identidades próprias, Em 2026, além das novidades que darão o tom das próximas Copas, como o número maior de países participantes, há algumas curiosidades a serem observadas durante a atual edição. Por exemplo, o jogo de abertura repetirá o confronto entre México e África do Sul, o mesmo que iniciou a Copa de 2010. É a primeira vez que isso acontece desde que a competição passou a ter formato com uma partida inaugural, em vez de vários jogos simultâneos. Outra curiosidade é que o estádio Azteca será o primeiro da história a sediar 3 aberturas de Copa do Mundo, 1970, 1986 e 2026. Com relação à cerimônia de abertura, a FIFA organizou um evento inédito de contagem regressiva, com shows simultâneos em 3 cidades no México, Toronto e Los Angeles. Os chamados Countdown Concerts, foram concebidos com uma experiência integrada entre os 3 países, com apresentações musicais em tempo sincronizado e transmissões cruzadas, reunindo artistas locais e internacionais no dia anterior ao início do torneio. No México, que recebe o jogo inaugural, a apresentação destacará elementos tradicionais, com música, dança e referências à cultura local, incluindo manifestações artísticas como o papel picado, símbolo festivo do país, além de participação de talentos indígenas e expressões, do folclore contemporâneo. Entre os artistas confirmados pela FIFA para a cerimônia no estádio Azteca estão Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernandes, Belinda, Dani Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules e Maná e Tila. Nos Estados Unidos, a cerimônia em Los Angeles terá a apresentação de artistas como Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tila, além da brasileira Anitta. Já no Canadá, os artistas destacados são Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana, Jessie Reyes e Michael Bublé, Nora Fatih, Sanjoy e Vegedream e William Prince. Antes mesmo de começar, a Copa de 2026 já tem servido de ambiente fértil para polêmicas, principalmente por conta das políticas internas e externas estadunidenses. Em meio à guerra contra o Irã, os Estados Unidos têm adotado políticas migratórias consideradas abusivas, dificultando vistos de forma a restringir a entrada de jogadores
árbitros e torcedores em seu território. Um dos casos envolve o jogador iraquiano Ayman Hussein, retido por várias horas na imigração dos Estados Unidos, onde passou por um interrogatório rigoroso. Considerado o destaque da equipe, ele teve o celular inspecionado antes de ser liberado para entrar no país. Outros integrantes da seleção não tiveram a entrada autorizada. Os Estados Unidos barraram também a entrada do premiado árbitro Omar Artan, da Somália, quando chegava ao aeroporto internacional de Miami, vindo de Istambul. Ele foi considerado inadmissível devido a preocupações com a verificação de antecedentes. Segundo a alfândega, em comunicado que não especificou quais seriam tais preocupações. Essa seria a primeira vez que um árbitro da Somália participaria de uma Copa do Mundo, né? Já a delegação iraniana teve de mudar seus planos após ter sido proibida de pernoitar em território estadunidense após os jogos. A princípio, estava programado que eles ficariam hospedados no estádio norte-americano do Arizona, no estado, aliás, né? Diante da negativa por parte do governo estadunidense, a solução foi hospedar a delegação na cidade de Tijuana, no México, para onde terão de retornar após cada partida disputada nos Estados Unidos. Há também relatos de torcedores iranianos que tiveram seus ingressos cancelados há poucos dias do início do Mundial. A abertura da Copa 2006 tem jogos, né, pelo Grupo A. Duas partidas válidas pelo Grupo A inauguram a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, dia 11. A primeira será disputada entre México e a África do Sul, às 16 horas, no estádio Azteca, na cidade do México. Segunda partida será às 23 horas entre Coreia do Sul e República Tcheca. O jogo será no estádio Akron, em Guadalajara, também no México. Das quatro seleções que integram o Grupo A, a apontada como favorita é a do México, em função de disputar as partidas em casa. Diferentes de escolas do México, né, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca têm características próprias de jogo, fazendo dos confrontos do Grupo A uma verdadeira competição entre escolas futebolísticas, né? A equipe mexicana costuma valorizar a posse de bola. A expectativa é de que jogue de forma mais intensa e avançada, uma vez que vai atuar com o apoio da torcida. A África do Sul tem um futebol físico e veloz, de transições rápidas jogadas pelos lados do campo e muita marcação, né? A Coreia do Sul é conhecida pela disciplina, tática e velocidade. Costuma jogar com forte marcação e saídas rápidas de contra-ataque. A República Tcheca segue, né, o padrão da escola europeia. É organizada e defensivamente, aliás, e apresenta um jogo mais direto que valoriza a força física, cruzamentos e bolas paradas. Agora, a Copa do Mundo 2026 expõe tensões também fora do campo. O espaço de celebração esportiva e encontro entre povos, né? A Copa do Mundo 2006 tem sido marcada também por polêmicas e controvérsias que extrapolam o futebol, colocando em evidência os efeitos das políticas interna e externa de um de seus países sede, os Estados Unidos. Do ponto de vista externo, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que também participa da competição, tem implicado em dificuldades para os países visitantes, ao ponto de sua delegação chegar a ser proibida de pernoitar em território estadunidense. Do ponto de vista interno, a política migratória implementada pelo presidente Donald Trump tem causado problemas para as delegações, torcedores e até mesmo para a arbitragem da competição. Diante da situação, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, buscou nos períodos que antecederam a Copa, né, negociar com autoridades dos Estados Unidos e flexibilização de algumas regras durante o torneio, de forma a reduzir algumas das barreiras impostas pelo controle migratório daquele país. Apesar do esforço e diante do fato de entidade, né, atuar mais como mediadora do que como decisora, são muitos os relatos de dificuldades para a entrada de fãs, delegações e outros profissionais do esporte no país. Para além disso, há também questionamentos sobre custos de ingressos e organização, o que reforça, né,
as expectativas de que a Copa será marcada por tensões e vão além do futebol. Delegação iraniana, as polêmicas por conta das políticas migratórias dos Estados Unidos começaram muito antes da Copa. Entre as delegações que tiveram mais problemas, a de maior destaque é a do Irã, país contra o qual, né, os Estados Unidos declararam guerra, né? As tensões começaram nesses meses antes do evento, com dificuldade dos jogadores iranianos para obter visto, o que só aconteceu às vésperas do torneio. Integrantes da comissão técnica e dirigentes foram impedidos de viajar aos Estados Unidos, a tempo de possibilitar uma preparação adequada da equipe. Para piorar, a declaração iraniana foi proibida, né? A delegação iraniana, aliás, né, foi proibida de se hospedar no estado americano do Arizona, conforme era previsto inicialmente. Vale lembrar que as 3 partidas iniciais do Irã serão disputadas em território estadunidense. A solução adotada emergencialmente foi a de mudar a base da delegação para a cidade de Tijuana, no México. Na sequência, o governo dos Estados Unidos afirmou que permitiria, né, que a delegação pernoitasse nos Estados Unidos antes ou após as partidas. Essa decisão, no entanto, foi revista de forma a permitir a pernoite, né, da equipe na noite anterior a cada partida. Os torcedores iranianos também têm encontrado dificuldade para participar do maior evento futebolístico do planeta. Agora, segundo agências internacionais, relatos de torcedores iranianos que tiveram seus ingressos cancelados há poucos dias do início do Mundial. Ayman Hussein, um outro caso polêmico envolve o jogador iraniano Ayman Hussein. Ele foi retido por várias horas na imigração dos Estados Unidos no aeroporto de Chicago, onde passou por um interrogatório rigoroso poucos dias antes do início do Mundial. Considerado o destaque da equipe, ele teve o celular inspecionado antes de ser liberado para entrar no país. Hussein não foi, né, o único da delegação iraniana a ter problema. O fotógrafo da equipe, Talal Salah, foi impedido de entrar nos Estados Unidos após ficar por mais de 10 horas retido na imigração. Árbitro barrado também, né? A imigração dos Estados Unidos barrou também a entrada daquele que seria o primeiro árbitro da Somália a apitar uma partida da Copa do Mundo, Omar Abdukardi, né? A TAM foi considerado inadmissível, né, pelas autoridades estadunidenses ao desembarcar no aeroporto de Miami, vindo de Istambul. Segundo o comunicado da alfândega, ele teve a entrada negada devido a preocupações com a verificação de antecedentes. As autoridades, no entanto, não especificaram quais seriam tais preocupações, mesmo tendo visto aprovado e estado oficialmente credenciado pela FIFA. Artan foi impossibilitado de participar do torneio. A FIFA lamentou o episódio sobre o regulamento de não ter controle sobre decisões de imigração no país sede. Preços de ingressos. Outra polêmica da Copa de 2026 envolve o preço cobrado pelos ingressos. Segundo a imprensa internacional, a atual edição é considerada uma das mais caras da história, com preços que vão de 2.000 a 7.800 dólares. No caso da final. Na Copa do Catar, em 2022, o valor do ingresso da final estava em cerca de 1.600 dólares. Modelo adotado para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México segue a lógica tradicional da FIFA de dividir os ingressos por categorias, o que determina tanto o preço quanto a localização do torcedor no estádio. O ingresso mais barato custa cerca de 60 dólares para a fase de grupos. Eles, no entanto, foram vendidos em quantidade bastante limitada, levando a maioria a pagar 620 dólares para as primeiras partidas. Para as fases eliminatórias, os ingressos chegam a custar mais de 3.000 dólares. Já os preços cobrados para a grande final vão de 2.030 dólares a cerca de 7,8 mil dólares. Estúdio News Esportes para você. Começa hoje o maior evento esportivo do mundo, a Copa 2026.